Caminhando aqui nesse terreno onde a planta a nível de relva praticamente desapareceu. Mesmo chovendo em plena estação das chuvas, os 110 milímetros de chuva que caíram aqui não foram suficientes para surgir plantas, mas não é por conta da falta de água no terreno, é porque já não existe solo aqui. Esse terreno foi mantido nu, sem vegetação, durante dezenas de anos, para os campos de lavoura e pastagem do gado. A mecanização da lavoura sempre é para destruir o solo, um terreno que a gente vê que é ligeiramente inclinado, uma inclinação de mais de 5%. E esse solo desapareceu junto com as sementes. E mesmo que colocasse as sementes aqui, agora, fizesse uma reposição, elas não vão, mesmo que elas germinassem, elas não vão se crescer, se reproduzir, porque o lugar, a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os elementos, incluindo o solo, de acordo com os elementos da natureza. Então a gente vê que tem área aqui que já não nasce plantas, e existiu aqui mais de 1000 espécies de planta a nível de relva, gramíneas. E aqui até a formiga está encontrando dificuldade para se manter viva, porque o reino vegetal, além de ser a fonte de alimento dos outros seres vivos, quando o vegetal libera as folhas ou outra parte do seu corpo no chão, é para repor os nutrientes minerais que ele tirou por intermédio de suas raízes, tirou do solo por intermédio de suas raízes, para repor aquilo que ele vai precisar para continuar vivo. E quando esse solo foi mantido nu, sem vegetação, as intempéries foram destruindo a parte viva do solo, incluindo as minhocas. Aqui pode escavar 200 hectares de terra que não se encontra uma minhoca. E o único ser vivo que a gente tem aí é na época das chuvas. Que a gente está vendo aí as borboletas, que já não tem muito o que comer. As plantas, 80% das plantas desapareceram. E as flores que surgem são insignificantes para uma boa criação, para o surgimento de borboletas que se alimentam do néctar da flor, e as formigas não têm o que comer na maior parte do ano. Então desaparece, morre os insetos. E embora a gente saiba que a borboleta surge, em seguida iria surgir a lagarta, pelo fato de que o clima aqui está muito agressivo por conta das atividades destrutivas do homem, não vai ter lagarta aqui esse ano. E como a gente sabe, a lagarta é alimentos de animais, outros animais que não insetos, como por exemplo pássaros. Lagarta, alimento de pássaros. Existem vários pássaros aqui, ou existiram nessa área da terra, onde se alimentam exclusivamente de lagarta. Então ele só existe, o pássaro, na época da chuva, que é a época em que surgem as borboletas, que na metamorfose se transformam em lagarta. Mas se essa lagarta não vai acontecer aqui, esses pássaros certamente estão em outra área, já que eles conseguem se deslocar no voo, e não estão aqui porque não vai ter a lagarta para ele comer, para ele se alimentar. E de repente nós estamos chegando num parque de vaquejada.
Para quem não sabe o que é parque de vaquejada, o Rio Grande do Norte tem uma pequena área que a gente chama de Zona da Mata Nordestina, onde nasceu o Brasil, que é muito fértil. Porém, ela no Rio Grande do Norte não tem mais de 4.000 quilômetros quadrados. Exatamente onde está a Grande Natal. Então a Zona da Mata, que foi cantada pelo primeiro escritor brasileiro ao escrever sobre o Brasil, que foi Pero Vaz de Caminha, que fazia parte da equipe do descobrimento, que foi comandado por Pedro Álvares Cabral. Encontraram na Zona da Mata o paraíso terrestre, mas aqui é agreste. Nós estamos a mais de 80 quilômetros de distância da Zona da Mata. Então, quando eles exploraram demais a Zona da Mata, plantando cana-de-açúcar, onde surgiram os engenhos, as usinas, como as usinas de Ceará-Mirim, Conguaretama, e outras cidades que surgiram em função do plantio de cana-de-açúcar, não só no Rio Grande do Norte, na Zona da Mata do Rio Grande do Norte, mas do Rio Grande do Norte até chegar à Bahia. Então o homem, e muitas famílias enriqueceram produzindo cana, plantando cana, cultivando cana-de-açúcar, produzindo mel, rapadura, açúcar, aguardente e todos os outros derivados que são produzidos da cana-de-açúcar. E de repente, quando tudo foi explorado demais, porque a Zona da Mata Nordestina é a área mais densamente povoada do Nordeste, inclusive a de Natal, onde está praticamente 80% da Grande Natal. E aqui nós estamos no Agreste. Então o homem foi, vamos dizer assim, correndo para o lado do sertão. E a gente sabe que aqui o Agreste é uma faixa de terra que existe entre o sertão de Caatingas e a Zona da Mata Nordestina. E nós estamos então aqui num parque de vaquejada. Vejam um parque de vaquejada o que é. Então o homem, como não podia fazer agricultura aqui com a mesma variedade com que ele fazia na Zona da Mata, que tem muita água doce, muita chuva, para ter uma ideia. Na Zona da Mata do Rio Grande do Norte, que nós estamos a 80 quilômetros de distância, chove 3 vezes mais do que chove aqui, onde nós estamos no Agreste. Não vamos entrar em detalhe por quê, mas o fato é que onde tem água doce, abundante, tinha gente. Ainda hoje é assim. E aqui nós estamos então andando nesse parque de vaquejada, porque o homem passou a ter como atividade a criação de gado bovino. E no Rio Grande do Norte existem várias cidades relacionadas à criação de gado, como é o caso de Currais Novos, Parelhas, Pau dos Ferros e muitas outras cidades que surgiram em função da criação de gado bovino. E aqui no Agreste não era diferente. E nós estamos falando do sertão, que é a maior região, que é a maior sub-região do Rio Grande do Norte. E quando a gente fala Caatingas, que é uma área que é semiárido natural porque não tem solo, e se não tem solo, na Caatinga fica menos de 5% da água da chuva precipitada, e por isso semiárido. Significa dizer que as Caatingas, a vegetação é insignificante. Varia de 1.000 metros por hectare, 1.000 metros cúbicos por hectare, a 2.000 metros cúbicos de vegetal por hectare. E as caatingas são vegetação arbustivas, e os cactos. E quando chega o verão, pode-se ter lá na Caatinga do Sertão, área sem nenhuma planta, com 2.000 metros quadrados. Isso chama-se caatinga ou clareira na palavra indígena. Mas aqui nós estamos no Agreste e aqui não tem caatinga. Mas nós estamos caminhando então no que resta da atividade pecuária
que o homem usava essas formas de juntar pessoas numa festa para comemorar o sucesso na criação de gado bovino. Por isso o nome Parelhas, em cidade do Rio Grande do Norte. E aqui seria o Parque de Vaquejada. O homem colocaria o gado gordo, já no final do inverno, mas ainda com muito pasto para o gado comer. Colocaria lá no cercado, liberava o gado, um animal, um bovino, uma vaca, um boi. E aí dois vaqueiros montados em seus cavalos iriam correr, colocando esse boi no meio deles, correr 300 metros, vamos dizer assim, para derrubar o boi, para ver a queda. E aquilo era mais espetacular quando o homem conseguia quebrar o rabo do bezerro, do boi, do bovino, naquela queda. Aí era espetacular. Então aqui é um parque de vaquejada, certamente não tem atividade no momento que não tem o gado, porque o gado, esse ano 2026, aqui nessa área chamada de Agreste, morreu de fome, porque o homem não se preocupa, não tem visão ou conhecimento para criar uma vegetação a nível de ração do gado, para o gado comer o ano todinho, nos 365 do ano, que chova, que faça sol. Não existe isso aqui. Parou a chuva, acabou a ração do gado, acabou o pasto do gado e o gado vai morrer de fome aqui, como aconteceu inclusive em 2026 e 2025, a partir do mês de setembro de 2025. E a gente sabe que aqui nessa área do Brasil choveu 550 milímetros em 2025, e mesmo assim, quando chegou no mês de agosto, o governo do estado do Rio Grande do Norte decretou seca no Rio Grande do Norte, porque não tinha o que o gado comer e não tinha água nos açudes. Quer dizer, 550 milímetros de chuvas é 550 litros de água por metro quadrado. É um dilúvio. É como se fosse uma lâmina d'água de 55 centímetros de espessura. Só que isso aconteceu durante 180 dias. E aí, como a gente disse, a perda de água é extraordinária aqui. Aqui até escorreu água por aqui, causando erosão. Porque esse terreno arenoso, existe uma massa de solo impermeável que permitiu, onde está bem compactado pelos cascos dos animais, correr água. São informações que a gente vai dando, porque aqui não vai dar certo. Provavelmente o Nordeste, essa área do Nordeste, não terá habitantes no ano 2100. Mesmo que não exista bomba nuclear, e o homem está em guerra permanente, e a maioria já tem o pavio da bomba acesa, mesmo que não tenha bomba nuclear, ele vai morrer por ele mesmo. Porque com 100 milímetros de chuva aqui, o homem não consegue viver. Porque não tem pasto para o gado, não tem água nos açudes, mas 100 milímetros de chuva significa uma lâmina d'água de 10 milímetros de espessura. Só que essa água vai desaparecer 24 horas após a chuva. A água aqui já começou a desaparecer, por conta de que a água é um fluido de baixa viscosidade, grande massa específica, que vai sempre procurar ocupar os seus recipientes, no caso a atmosfera. No solo vai ocupar os corpos de animais e vegetais. Parte dessa água vai ser drenada no terreno para formar os lençóis de água subterrânea. Então a água não fica parada. Água parada é água podre, é água suja, como acontece nos açudes, que passam até 3 anos sem sangrar, sem encher, e a maioria deles seca no mesmo ano que recebe as chuvas. São informações científicas que são necessárias, porque elas são inéditas na literatura ambiental brasileira.